Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Minas. Eu sou o professor Christian e esse é mais um episódio do podcast Se Liga no Laço. E hoje nós vamos falar de uma campanha super importante, o Junho Violeta e o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho. Agora, pensei, será que vocês sabem reconhecer quando um idoso está sendo vítima de violência? E se conseguem identificar, sabem como denunciar? Pois é, poucos de nós paramos para pensar nisso, e é por esse motivo que o conteúdo de hoje é tão relevante. E para nos ajudar a fazer mais esse podcast, eu trouxe uma nova convidada, a nossa aluna Joyce Beatriz, do Terceirão Matutino aqui do Minas Gerais. Além dela, estão de volta a Isabela Bianchi e a Mila Linone. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a origem do Junho Violeta, os tipos de violência sofridos pelos idosos e como fazer para denunciar. Vamos trazer dicas de livros e filmes, contar algumas curiosidades e responder uma pergunta intrigante. Será que toda pessoa na terceira idade fica mesmo esquecida? E por falar nisso, o que é terceira idade? Existe a primeira e a segunda idade? Bom, quem quiser descobrir vai ter que ficar com a gente até o final, porque já está começando mais um podcast Se Liga no Laço! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mila Linone e estou mais uma vez com vocês. Hoje vamos conversar sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra o Idoso e sobre a campanha do Junho Violeta. A data surgiu a partir da mobilização do terceiro setor, em especial uma instituição reconhecida em nível internacional, fundada em 1997 nos Estados Unidos, a INPEA, Rede Internacional de Prevenção ao Abuso de Idosos. Em 2006, a ONU deliberou que no dia 15 de junho ocorreria em nível mundial a sensibilização da sociedade pela causa da violência contra a pessoa idosa, mas a data só foi reconhecida oficialmente em 2011, quando então foi estabelecida a campanha do Junho Violeta, alertando a todos sobre a responsabilidade na construção de uma sociedade que conheça e garanta os direitos da terceira idade. Mas afinal, quando a pessoa pode ser considerada idosa? Pois é, parece uma pergunta fácil de responder, não é mesmo? Porém, a realidade é um pouco mais complexa. Olha só, segundo nossa Constituição Federal, idosa é a pessoa acima de 65 anos. Mas calma lá, porque de acordo com o Código Penal brasileiro, só é considerada idosa a pessoa a partir dos 70 anos de idade. Mas a confusão não acaba aí não. De acordo com a Lei Federal 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que estabeleceu a Política Nacional do Idoso, a terceira idade começa aos 60 anos. Pois é, mas para desfazer essa confusão, em 2003 foi aprovada a Lei 10.741, mais conhecida como Estatuto do Idoso. E lá no artigo 1º está escrito que idosos são todas as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Pronto, agora ficou mais claro, né? Agora vamos explicar a origem do termo terceira idade. Ele foi criado pelo gerontólogo francês Jean-Auguste Huet no ano de 1956, em um pronunciamento na Assembleia Municipal de Paris, ao defender os direitos das pessoas aposentadas. Jean disse que esse grupo estaria vivendo uma fase chamada de terceira idade. A expressão acabou se popularizando no contexto pós-Segunda Guerra, caracterizada pela reconstrução da Europa e pela crise econômica, ao mesmo tempo que se discutia a necessidade de políticas públicas voltadas para pessoas com mais de 60 anos, cujo rendimento não contemplava as necessidades básicas dessa faixa etária. De acordo com a OMS, a terceira idade é a fase que se inicia aos 60 anos nos países em desenvolvimento e aos 65 nos países desenvolvidos. Atualmente, os geriatras consideram, sob o ponto de vista biológico, a seguinte divisão de idades. Primeira idade, de 0 a 20 anos.
Segunda idade, de 21 a 45 anos. Terceira idade, dos 50 aos 77 anos. E quarta idade, dos 78 aos 105 anos. Ou seja, existe sim uma primeira e segunda idade, e até uma quarta. De todo modo, é importante destacar que não podemos considerar apenas o ponto de vista biológico, já que muitas vezes a idade cronológica nem sempre corresponde com a idade biológica e social da pessoa. Isso porque o processo de envelhecimento se dá evidencialmente na dimensão biológica, mas também na esfera psicológica, social, econômica, jurídica, e está diretamente relacionada com uma série de fatores vivenciados em fases anteriores da vida. Por exemplo, experiências na escola, na família ou na igreja. Mas então, existe um jeito certo de nos referirmos a pessoas com mais de 60 anos? Para responder essa pergunta, vamos contar com a ajuda de Anita Liberalesso Neri, que é doutora em psicologia, pedagoga e escritora. Em suas palavras, eu acho que podemos chamar de idosos mesmo. A expressão terceira idade é um eufemismo. Ela foi inventada porque as pessoas rejeitam o nome velho ou idoso. Então, resolveram que terceira idade é mais bonito, o que denota tanto preconceito quanto outros nomes, como bela idade e maioridade, entre outros menos usados, mas todos com o mesmo sentido. A crítica que eu faço sobre a invenção da expressão terceira idade é que esconde a negação da velhice e rejeição dos idosos. Além disso, junto com a nova denominação, são disseminadas falsas crenças sobre a velhice, apontada como fase que pode ser evitada, o que é pior, que isso é apenas uma questão de responsabilidade pessoal. Bom, minha participação termina aqui, mas não vai embora porque a Isabela Bianchi está chegando e vai falar sobre os direitos dos idosos, os tipos de violência praticadas contra esse segmento e trazer novas curiosidades. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela Bianchi e estou de volta para trazer mais informações sobre este conteúdo super importante. Então vamos começar com algumas curiosidades. Vocês sabiam que o dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso? Pois é, mas aqui no Brasil o dia só foi oficializado em 2006 por causa da aprovação do Estatuto do Idoso. Antes, a comemoração acontecia no dia 27 de setembro, em homenagem a São Vicente de Paulo, considerando o pai da caridade. Outra curiosidade bem interessante, principalmente para quem pensa que depois dos 60 anos a vida acaba ou perde o sentido, é que várias pesquisas têm mostrado justamente ao contrário. Dados apontam que 1/3 dos idosos viajam pelo menos 3 vezes por ano, ou seja, mais do que faziam em sua juventude. Outro fato impressionante é que 70% relatam que gostariam de aproveitar seu tempo livre viajando, e isso tem incrementado a economia, especialmente no setor de turismo. Além disso, segundo o IBGE, mesmo depois da aposentadoria, 46% das pessoas com mais de 60 continuam trabalhando, e dentre elas, 9% são empreendedores. Dá para ver que a vida depois dos 60 não acaba mesmo. E é bom nos prepararmos para essa nova realidade. O número de pessoas idosas está crescendo rapidamente. Dados do IBGE de 2022 revelam que nos últimos 12 anos houve um aumento nessa população de 57,4%. E atenção, considerando apenas pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. Isso quer dizer que em 2010 havia um pouco mais de 14 milhões e hoje temos mais de 22 milhões de pessoas nessa faixa etária. De acordo com Isabel Marri, gerente de estudos e análises da dinâmica demográfica do IBGE, diz que, ao longo do tempo, a base da pirâmide etária foi se estreitando devido à redução da fecundidade e dos nascimentos do Brasil. O que se observa ao longo dos anos é redução da população jovem, com aumento da população em idade adulta e também do topo da pirâmide até 2022. Além disso, a expectativa de vida atual do brasileiro é de 76 anos, em média, e se essa tendência se manter, em 2030 seremos a 5ª população mais idosa do mundo. Galera, temos que ligar o nosso sinal de alerta, pois estamos diante de uma nova realidade. Por isso é imprescindível conhecer e respeitar os direitos dos idosos. Então bora conhecer algum desses direitos? O primeiro é o benefício de prestação continuada, o BPC. Por meio dele, a pessoa maior de 65 anos que não tenha meios de se manter por conta própria pode receber um salário mínimo mensal.
Ela pode requerer os benefícios diariamente pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. O idoso também pode receber pensão de filhos. Para isso, é preciso comprovar que a renda não seja suficiente para suprir as necessidades básicas do idoso. A Defensoria Pública conta com advogados que podem ajudar e formalizar o pedido de forma gratuita. O idoso tem direito e atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde, o SUS, e outros órgãos públicos. E de acordo com o artigo 3º do Estatuto do Idoso, essa prioridade se estende também aos órgãos privados. Outra informação relevante é que maiores de 80 anos possuem super prioridade. Além disso, idosos que não podem se locomover têm direito ao atendimento domiciliar. O próximo direito é um dos mais conhecidos, é a gratuidade no transporte público, a partir de 65 anos. Para isto, é só apresentar um documento pessoal comprovando a idade. Medicamentos gratuitos pelo SUS. Outro direito previsto no Estatuto do Idoso e é válido em todo o Brasil. E atenção, não são apenas remédios, viu? A lei também garante o fornecimento gratuito de próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Agora, para conseguir medicamentos sem custo, basta procurar uma unidade básica de saúde ou ir a uma farmácia credenciada ao programa Farmácia Popular. E a lista de remédios oferecida pelo SUS pode ser consultada através da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, disponível no site do Ministério da Saúde. E então, será que vocês sabiam de todos esses benefícios? Acho que não, né? Por isso é importante divulgar essas informações e, é claro, deixar o seu like no vídeo e compartilhar nosso podcast para todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Mas fique conosco, porque agora quem está chegando é a nossa convidada do mês, a Joyce Beatriz. Ela vai falar das violências praticadas contra pessoas idosas e como denunciar estes crimes. Então fiquem ligadinhos. Muito obrigada e até mais. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Joyce e é a minha primeira vez participando aqui no podcast. Eu vou trazer um pouquinho mais sobre o assunto. As meninas já explicaram que tiveram muitos avanços e conquistas, de modo geral, na qualidade de vida das pessoas idosas. Porém, as estatísticas, elas mostram que a violência contra essas pessoas tem aumentado ano após ano. E só nos casos notificados oficialmente, a gente não tem muitos dados sobre os casos subnotificados. E esse aumento das denúncias, ele não quer dizer expressamente somente que os casos de violência aumentaram, mas também que mostra que as notificações estão sendo feitas, que esses casos estão sendo denunciados, e por isso é tão importante que a gente traga esse assunto à tona. Eu vou dizer algumas características dos principais tipos de violências que são praticadas contra os idosos. A gente tem a violência física, que é um ato ali de obrigar, de pegar assim, de maltratar o idoso, às vezes segurar muito forte, ou às vezes até mesmo com agressão evidente, com ali socos, tapas, que causem dor física, que causem incapacitação daquela pessoa, ou mesmo quando a violência é tão grande que pode acabar gerando a morte da vítima. Isso ocorre muito. Em média, em 2023, o Disque 100 ele registrou 129.500 denúncias e violações contra a pessoa idosa, o que é um aumento de 106% se a gente olhar os dados do mesmo período de 2022. A gente tem a violência sexual também, que é o ato ali de a pessoa se expor, ou então expor a pessoa idosa ali na questão de áreas erógenas, não só em casos que há penetração, ou não só em casos que há toque da pessoa idosa no corpo ali do agressor, mas também em casos em que, por exemplo, a pessoa manipula a própria genitália em frente ao idoso, visando aquele idoso como estímulo sexual. E geralmente acontece com mulheres idosas que elas têm limitações físicas, que elas têm doenças neurológicas ou psiquiátricas, seja elas Alzheimer, esquizofrenia, dentre outras. E geralmente esses casos acontecem dentro do seio familiar, então é algo que a gente precisa estar atento. A negligência ou abandono, que é quando o responsável pelo cuidado da pessoa idosa
ela não oferece aquilo que é necessário para manter o bem-estar físico e emocional do idoso, como, por exemplo, descuidando da higiene da pessoa, deixando o cabelo dela por lavar, o que, consequentemente, causa problemas no psicológico da pessoa. E esse tipo de negligência, ela geralmente acontece mais em casas de acolhimento e instituições de idosos que, às vezes, seja por omissão do funcionário mesmo, uma falta de vontade de realizar aquele trabalho, ou mesmo por desatenção do funcionário, que às vezes está sobrecarregado com o trabalho ao qual ele tem que realizar. No ano passado, o Discem ele contabilizou 37.400 violações por negligência. Já de abandono, ele é considerado uma forma extrema de negligência, que é quando a gente tem uma omissão do familiar responsável, instituição, seja lá onde aquele idoso estiver sendo cuidado, quanto à prestação de socorros para um idoso, seja deixando ele sozinho enquanto ele caiu, seja não prestando a devida atenção a machucados, seja não prestando o devido fornecimento de remédios de uso contínuo. A situação ela é muito, muito recorrente. Só em janeiro e maio de 2024 desse ano, já foram registrados mais de 19.900 casos, contra os 2.000 que ocorreram nos mesmos meses de 2023. É um aumento de mais de 855%. Logo após isso, a gente tem a violência financeira ou violência patrimonial, que é um tipo de abuso muito comum nos dias atuais, que é quando há uma expropriação, quando se há uma venda de valores da vítima, por exemplo, uma venda de bens, quando uma pessoa está buscando obter uma vantagem ali sobre essa pessoa idosa, ela obriga ela a assinar um documento sem ter explicado para ela devidamente qual a finalidade dele, ou então ter mentido a respeito daquilo. Quando obrigam essa pessoa a fazer alterações no próprio testamento, na herança, vender bens e imóveis e dar o dinheiro para aquela pessoa que deveria estar sendo cuidador, fazer empréstimos no nome desse idoso sem a devida autorização dele, já que tem acesso aos principais dados. E não só isso, mas também atos que a gente considera pequenos, entre aspas, como, por exemplo, destruir, ou então perder, ou então pegar coisas e objetos pessoais de propósito. Geralmente são documentos ou coisas relacionadas ao trabalho dessa vítima, ou mesmo bengala, óculos, dentadura, tudo isso. É um tipo de violência que a gente vê mais explicitamente em casos em que o cuidador faz parte do âmbito familiar. Em 2024, houve um aumento de 73% dos casos em relação a 2023, que em 2023 foram 8.800 casos registrados de janeiro a maio contra 15.200 nos mesmos meses agora de 2024. A gente também tem a violência psicológica ou violência moral, que é tudo aquilo que provoque sofrimento emocional e danos à autoestima, ou seja, por meio de insultos, agressões verbais, humilhação, ameaça, rejeição, discriminação, cobrança indevida, punições e ou menosprezo contra a pessoa idosa. Ela também inclui o afastamento da pessoa do convívio social ou familiar e a restrição da liberdade de expressão. Em resumo, qualquer ação que possa comprometer a identidade, a liberdade e o desenvolvimento do idoso. A violência psicológica apresenta índices assustadores. Só em 2022 foram registrados 85.900 casos. Em 2023 foram 120.300 casos. Isso só entre janeiro e maio. Só durante 4 meses do ano foram mais de 120.300 casos em 2023, o que representa ali um aumento de mais de 40% na incidência desse tipo de violência. Bom,
Eu já falei dos tipos de violência, mas agora eu vou mostrar um pouquinho sobre como a gente pode identificar que essas violências estão ocorrendo com essas pessoas idosas. Em caso de abuso físico e sexual, é importante a gente prestar atenção no físico da pessoa, para ver se não tem corte, se não tem manchas, se não tem ferida, se membros quebrados ali, dor abdominal, sangramento nas áreas erógenas, principalmente na área vaginal ou anal, mas também é importante estar atento à boca para ver se não há nenhum tipo de machucado devido ao esforço ali. As roupas íntimas rasgadas ou então roupas íntimas com manchas de sangue. E também é possível a gente perceber uma mudança repentina no comportamento. Seja, assim, uma atitude mais agressiva ou uma atitude muito mais retraída do que o normal. Por exemplo, quando a pessoa tem medo de ser tocado e por isso ela se esconde, ou então quando ela tem medo de ser tocada e por isso ela reage agressivamente em relação a isso. Geralmente, esses picos onde você consegue perceber mais esse comportamento são em momentos em que a pessoa tem que ir ao banheiro, ou então quando a pessoa tem que tomar banho com auxílio e se nega a fazer isso. Nos casos de negligência, a gente precisa prestar atenção também no corpo, mas também no ambiente, no local onde aquela pessoa está instalada. É importante a gente olhar se o idoso não está desidratado, se ele não está desnutrido, se o cabelo não está por lavar, ou seja, se o cabelo não tá sujo, se os odores corporais estão fortes, se a roupa não tá suja, se a pessoa não tá sendo obrigada a vestir a mesma roupa sempre, se a roupa de cama tá suja, se ele tem lençóis e toalhas disponíveis ali, se a casa em si não está suja ou o ambiente no qual ele convive, se tem aquele odor forte de urina e fezes, se a água, a luz, telefone, internet e esse tipo de serviços estão funcionando ativamente ou se eles foram cortados, se a geladeira tem fornecimento de alimentos ou mesmo se aqueles alimentos que estão na geladeira não estão estragados. A gente também precisa olhar sobre quando a pessoa reclama que ela perdeu óculos, aparelho auditivo, bengala, dentadura, objetos pessoais que na maioria das vezes a gente pode pensar que ela simplesmente esqueceu onde colocou, mas na realidade eles foram tirados dela. Até agora não foi muito difícil perceber, né? Mas como é que a gente pode fazer? Porque na maioria das vezes são casos físicos. Mas como a gente pode fazer para identificar uma violência psicológica, uma violência emocional nessa vítima? Aí a gente tem que prestar atenção no comportamento dessa pessoa. Ele pode passar a agir de modo diferente, como, por exemplo, se recusar a fazer coisas que antes ele adorava e tinha prazer. Ele também pode acabar demonstrando medo da pessoa que cuida dele, nervosismo, ansiedade, um choro sem motivo aparente, não quer ficar sozinho, implora para que a pessoa que tá ali não vá embora depois de uma visita, ou mesmo fica mais calado, ou ele dá uma explicação meia boca ali quando é perguntado se ele está bem. É por isso que a gente precisa prestar muita atenção nos casos de violência psicológica, porque na maioria das vezes tem que ter uma atenção especial para conseguir se dar conta de que aquilo está acontecendo. Às vezes ela começa com casos pequenos, com coisas pequenas, como o idoso apresenta um pouco de prostração, tristeza no olhar, um desânimo, uma falta de apetite, que na maioria das vezes a gente considera como atos do envelhecimento, mas que na realidade pode estar mascarando ali uma situação de abuso. Como a gente pode notar, a violência contra a pessoa idosa ela é muito comum. E por isso é muito importante que cada um de nós façamos a nossa parte para combater esses crimes. Principalmente porque dificilmente aquela pessoa idosa vai conseguir realmente denunciar por diversos motivos. Às vezes ele não consegue reconhecer que aquilo que ela está passando é uma negligência, uma violência. Às vezes ele não sabe que aquilo, uma parte que é importante para ela, não sabe dos direitos dela em relação àquilo.
A pessoa pode estar sofrendo com perda de memória e por isso não sabe o que está acontecendo. Em casos de demência também, isso pode dificultar estar ali, ela saber que ela está sofrendo uma situação de violência, ou então quando ela vive em um local mais isolado, em uma área mais afastada. Por isso, a pessoa idosa, às vezes ela também tem medo de sofrer a represália por parte da pessoa que está ali gerando aquela violência contra ela. Logo, é importante que a gente esteja atento para que a gente possa fazer essa denúncia, para que nós não deixemos que essas pessoas idosas, que às vezes são nossos familiares, às vezes são nossos vizinhos, qualquer pessoa que a gente sinta, que a gente veja ali que ela está passando por uma situação a qual ela não está sendo respeitada, a qual ela está sofrendo algum tipo de violência, qualquer motivo que você tenha para desconfiar, você pode denunciar. O principal ponto de denúncias que a gente tem é o Disque 100, que é uma ligação gratuita que funciona 24 horas por dia, aos fins de semana, e que você pode fazer uma denúncia anônima. Mas, para facilitar ainda mais, a gente não precisa só ligar, a gente tem um número disponível de WhatsApp. O DDD é 61, é importante notar, o DDD é 61 e o número é 99611 0100. Vou repetir, o DDD é 61 e o número é 99611 0100. Aqui em Uberaba, a gente também pode ligar para o CREAS, que é um centro de atenção social. O número dele é 3317-1500, mas ele só funciona de segunda a sexta, das 7 às 5 da tarde. Bom, basicamente foi isso, a minha participação ela vai acabar por aqui, mas não vou embora ainda, porque o professor Christian, ele ainda vai responder as perguntas feitas lá no começo, e ele também vai passar algumas dicas de filmes pra gente poder se inteirar um pouquinho mais pelo assunto. Obrigada, gente, até a próxima! E aí, pessoal, estão gostando do conteúdo? Espero que sim! Agora se liga aí, porque chegou a hora das nossas dicas de filmes. A primeira é o documentário brasileiro Direito do Idoso, Respeito Não Tem Idade, disponível no YouTube. Em apenas 15 minutos, o curta aborda a conscientização e o combate à violência contra os idosos. E podem reservar a pipoca, pois a segunda dica é o longa-metragem de 2021, Eu Me Importo, disponível na Netflix. Ele conta a história de Marla Grayson, interpretado por Rosamund Pike, que ficou famosa com o filme Garota Exemplar. Marla, em conjunto com uma médica e o dono de uma instituição de acolhimento, exploram idosos financeiramente. Mas isso até que ela tenta dar mais um de seus golpes em Jennifer Patterson, uma velhinha que guarda segredos obscuros. Nossa terceira e última dica de cinema é o filme francês Amour, de 2012, que foi vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes. O drama mostra o casal Anne e Jorge enfrentando a velhice e a doença, praticamente isolados em um apartamento. Anne, vítima de AVC, passa a ser cuidada pelo marido, que vê a decrepitude da esposa avançar rapidamente. Na visão do conceituado diretor Michael Haneke, é na adversidade que se tem a grande prova de amor. Um filme imperdível e uma verdadeira lição de vida. E a nossa dica de leitura de hoje é Terceira Idade. Que idade é essa? De Lucy Godoy, que decidiu contar em forma de livro o seu aprendizado no atendimento aos idosos. Um dos objetivos é mostrar de modo otimista e realista que essa fase da vida pode ser uma etapa de descobertas e de vivenciar experiências mais plenas, integrando e equilibrando o corpo e a mente. E agora chegou a hora de responder aquela pergunta lá do início. Será que toda pessoa mais velha fica mesmo esquecida? Pessoal, essa é mais uma daquelas perguntinhas que parecem fáceis, mas na verdade são um pouquinho mais complicadas. Na verdade, a partir dos 40 anos, as pessoas tendem a ficar um pouco mais esquecidas,
o que pode ser explicado em parte pela rotina estressante, com muitos estímulos e o comprometimento das horas e da qualidade do sono. Além disso, por volta dos 40 anos, começa a acontecer um processo de morte dos neurônios na área pré-frontal do cérebro. Entretanto, o esquecimento nessa fase é leve, passageiro. Por exemplo, esquecer o nome de alguém por um momento ou dificuldade de lembrar uma ou outra palavra. Esses sintomas muitas vezes têm relação com a falta de concentração, são naturais e não comprometem a rotina da pessoa. Agora, quando se tornam mais frequentes ou acontecem também no ambiente de trabalho, afetando o desempenho da pessoa, aí sim é preciso atenção. Por exemplo, o avô, que esquece o nome do neto que ele vê todo fim de semana. Não se lembra da sua própria data de nascimento, tem dificuldades para se localizar no tempo e no espaço. E ainda, quando há comprometimento das tarefas básicas diárias, como tomar remédios, fazer compras, organizar seu dinheiro, aí, nesses casos, há fortes indícios de que se trata de algo patológico, ou seja, uma síndrome demencial, que acarreta a diminuição progressiva das funções mentais, afeta a memória, o pensamento e o juízo, sendo a mais comum delas o mal de Alzheimer. Mas calma lá, pessoal, não é para ninguém ficar apavorado, não. De acordo com o geriatra Alberto Macedo Soares, abre aspas, não podemos interpretar a perda da memória como um fato inexorável, associado ao envelhecimento. Existem pessoas com 85, 90 anos com memória absolutamente íntegra. Fecha aspas. Ufa! Bom, mas para isso é preciso agir, adotando hábitos simples desde já. Por exemplo, manter uma alimentação balanceada, livre de alimentos ultraprocessados, realizar atividades físicas regulares, dormir bem, ler livros, manter-se informado sobre o que acontece no mundo, interagir com pessoas que você gosta, ouvir músicas que te tragam boas lembranças, aprender um novo idioma ou ainda se ocupar com trabalhos manuais, já que o nosso cérebro, para se manter saudável, tem que ser estimulado e desafiado. Bom, para finalizar esse episódio, eu quero propor uma reflexão muito importante. Todos nós, a não ser que a gente morra antes, vamos um dia chegar à terceira idade, não é mesmo? Ou vocês acham que vão ficar jovens e bonitinhos para sempre? Então, pessoal, é preciso, antes de tudo, o respeito às pessoas mais velhas. Até porque a discriminação contra o idoso, o chamado etarismo, é crime. E eu aposto que vocês não querem se comportar como aquelas 3 estudantes de engenharia lá da cidade de Bauru. Elas disseram que uma aluna com 40 anos deveria já estar aposentada e que não sabia nem o que era Google. Vocês se lembram? Pois é, por isso é fundamental o conhecimento, a conscientização e termos informação de qualidade para atuarmos como cidadãos que respeitam e protegem as pessoas idosas. E por falar em proteger, agora que já sabemos identificar as violências, nós não podemos deixar de denunciar pelo Disque 100. E é claro, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse conteúdo com toda a galera. No mês que vem, nos encontramos de novo. Até lá!